E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o jogo Real Racing 3 a mais um episódio. Lembrando que aí nos comentários eu vou estar deixando fixado o link da playlist nos comentários, certo? Caso você queira acompanhar todos os episódios. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque como vocês estão vendo aí no título do vídeo, eu vou ensinar a vocês, pelo menos em teoria, como vocês podem estar correndo melhor nesse jogo, falar sobre traçados e etc, para realmente melhorar o seu tempo e isso ajuda demais, né? São coisas simples, mas que faz muita diferença, não apenas no Real Racing 3, mas em qualquer jogo de corrida. Antes de eu entrar em qualquer corrida, eu vou precisar de um programa muito mesmo realista para vocês entenderem pelo menos um pouquinho a respeito, né, de traçados, né, que muita gente não deve nem saber o que de aços é traçados em uma pista de corrida, né? Lembrando que as dicas que eu vou estar dando aqui no Real Racing 3, ele serve para qualquer outro jogo de simulador, principalmente se for um jogo muito mais simulador que o Real Racing 3, sei lá, Forza Motorsport, Gran Turismo, Fórmula 1 e qualquer outro jogo assim de corrida de simulador, você pode usar essas dicas, tudo que eu vou falar. Bora lá para o programa magnífico e maravilhoso para vocês entenderem pelo menos um pouco sobre traçado. Bom, gente, cá estou eu no meu programa ultra mega realista. Sim, eu estou aqui no Paint do meu computador. Paint é onde você desenha e tudo mais, né? Mas vamos lá, vamos fingir que isso daqui que eu fiz é uma pista, né? Vamos fingir. Ok, não é a melhor pista do mundo, mas é uma pista onde você vem por aqui com o carro, né? Você vem com o carro aqui, ó, e faz a curva para a direita. Sendo que vamos lá, o que eu vou falar aqui é o conceito do traçado o mais básico possível para quem nunca ouviu falar, pelo menos entender um pouco, né? Existem várias maneiras de, quando você estiver com um carro, de você fazer a curva, né? Qualquer tipo de curva, seja para direita ou esquerda. Vou pegar aqui outra cor, pegar a cor vermelha, né? Por exemplo, o que mais a galera acha ou costuma fazer a curva, e pessoas iniciantes costumam fazer a curva assim, ó, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, aí freia, aí faz a curva aqui e vai assim e assim prossegue andando, né? Isso é o que 90% de pessoas amadoras iniciantes faz, mas isso é a maneira muito errada e muito incorreta. Como a gente sabe, carro existe vários tipos de componentes de tração, velocidade e etc. Quanto mais você entrar em velocidade em uma curva, mais você vai sair com velocidade melhor e com isso você vai ganhar segundos e etc, etc. Beleza, William. Fazendo desse jeito é errado. Então qual seria a melhor maneira de se fazer uma curva para a direita? Não estou entendendo nada. Vamos lá que eu vou explicar. A melhor maneira, galera, para se fazer uma curva e ter bastante velocidade nessa parte aqui, ó, você pegar bastante velocidade e assim você conseguir prosseguir o seu caminho, é simplesmente você pegar pelo lado esquerdo, ou o lado esquerdo, você vai pegando assim, ó, tá vendo? E quando você for entrar, você entra assim, ó, na curva. Você pega o cone, vai para esse outro lado e assim você se prossegue na pista. Vou aumentar um pouquinho aqui a pista, porque ficou muito curta. Então, recapitulando, se você for entrar para a direita, você não vai pegar por aqui, ó, pela direita e tudo mais, e virar assim também é errado, tá? Porque essa parte aqui, ó, essa parte específica, quando você estiver pela direita, você vai ter que frear muito o carro aqui, ó. Tá vendo? Você vai frear muito o carro aqui e na hora que você for pegar a velocidade aqui, não vai ser uma velocidade muito boa para se prosseguir o caminho. O jeito mais fácil é esse que eu digo. Se vocês forem entrar para a direita, você pega o carro, vai pela esquerda, tá vendo? E aí, nesse ponto, você pega a direita, ó. Tá vendo? E aí, com certeza, se você pegando mais reto aqui, ó, churu, você pode ir indo. Tá vendo? Olha esse ponto aqui, ó. Melhor eu pegar outra cor. Olha essa coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ih, tá aparecendo comentário. Vocês observaram que aqui tem uma reta, né? Uma reta em uma curva. Sim, uma reta em uma curva, William. Pois é, quanto mais reto você for fazendo, obviamente, em um carro, mais velocidade e menos tração você vai perder. No caso, mais coerente você vai fazer uma curva e assim você vai ganhando mais. Tudo isso que eu tô falando é a parte teórica, é uma parte chata, mas eu espero que vocês estejam entendendo um pouco mais o conceito. Vamos para um outro exemplo. Eu vou construir aqui a pista desse outro lado.
beleza? Para vocês entenderem melhor, uma curva aqui e tcharam. Vamos ver agora se fosse ao contrário, se a gente fosse partir da direita, partir daqui para a esquerda, né, William? Como eu disse, muita gente às vezes vai por aqui, ó, pelo cantinho com carros. Aí ela freia aqui, nossa, para frear perde muita velocidade o carro. E aí ela pega aqui e tenta fazer isso, né? Sendo que isso é errado. Isso é completamente errado. Também tem as outras pessoas que vai pelo meio da pista, ó, e freia aqui, faz o traçado assim, o que também é errado. Aqui você vai usar a mesma ideia. Se aqui a gente partiu daqui, ó, se pra gente ir pra direita, a gente usou o lado esquerdo, tá vendo? A gente usa o lado esquerdo, corre pra cá, tá vendo? E assim pega essa área toda, beleza? A gente saiu do lado esquerdo para o lado direito. E aqui é a mesma ideia. Se você vai entrar em uma curva para a esquerda, o ideal é que você pegue pela direita. Tá vendo? Você vai pegando pela direita, tal. E assim você vai e tenta botar uma reta aqui, ó. Tá vendo? Então, esses dois pontos aqui, como vocês podem ver, eles são meio que iguais, ó. Na mesma curva, eles têm essa reta aqui, ó. Essa reta que vai ajudar o seu carro a ter bastante velocidade. Seja para a direita, seja para a esquerda. Tá, William, eu tô entendendo mais ou menos a sua ideia. Você quer pegar um traçado onde o carro não faça uma curva muito brusca e etc. em uma curva. Exatamente isso, gente. Desculpa se o meu tutorial tá sendo horrível. É porque esse foi o melhor jeito que eu achei. Mas vamos lá pro Real Racing 3 voltar que eu vou explicar para vocês. Tá, estou aqui no Real Racing 3, a gente vai aqui em coleção de estrada e vamos aqui pegar e entrar no Pro/Amador. A segunda dica que eu quero dar para vocês é nunca, jamais peguem carro rápido para treinar, né? Vocês podem ver que eu já tenho carros de elite, etc. O ideal é que se você for querer treinar isso que eu vou ensinar para vocês, é com carros lentos. Peguem o carro mais lento que você tiver e vá treinando isso. Não adianta nada você ter um carro rápido se você não entender a base. Literalmente você tem que ter um carro devagar. Por isso que eu tô vindo aqui no Pro Amador. Inclusive tem muita coisa pra gente fazer aqui, ó. No Pro Amador tem bastante corrida pra gente conhecer. Vamos aqui, confronto de esportivos. Japonês, que faz anos que eu não corro. Vamos ver aqui alguma corrida que a gente pode estar fazendo. Aqui, ó, uma corrida 1 contra 1. Ou, vamos corrida 1 contra 1. Beleza, então você pega o carro mais devagar que você tem. No caso, eu vou pegar esse Nissan Silva. E aqui vem a terceira dica, que é muito crucial para vocês, que é a respeito das câmeras. Pelo menos, inicialmente, a câmera que eu vou recomendar para você começar, né, a utilizar ela, a câmera que eu recomendo vocês é a câmera do capô. Por que, William, a câmera do capô? Porque a câmera do capô você vai ter uma visão melhor a respeito da pista, certo? Essa aqui é uma péssima corrida aqui para eu mostrar para vocês. Nossa, aqui é uma péssima corrida, porque ela não é muito ideal. Deixa eu ver aqui outra pista e já volto com vocês. Eu vou aqui no estilo de rua, gente, e tem aqui o 1 contra 1, beleza? Só pra gente começar a ter noção. Vou correr aqui com o Nissan Skyline com a visão no capô do carro, porque aqui existe vários tipos de câmera, mas inicialmente a câmera que eu recomendo é a câmera de capô, só para vocês irem treinando, só para você ter uma noção da ideia, beleza? Então vamos lá, estou aqui com a câmera de capô, porque as outros tipos de visão, elas não são tão boas para você enxergar a pista detalhada. Olha, tem essa câmera aqui, mas eu recomendo essa, tá bom? Por quê? Porque vamos lá, quando a gente quiser entrar para a esquerda, ó, por exemplo, a gente vai para o lado direito, como eu falei para vocês, e pega o lado esquerdo, tá bom? Quando a gente, ó, ali já tá indicando para o lado direito, a gente pega o lado esquerdo da pista, freia, tá vendo? E tenta pegar, o lado direito. Eu tô meio horrível aqui, ó, mas enfim. A quarta dica é você se guiar pelos cones que tem na pista, pela zebra, perdão. A zebra é isso daqui, ó. Esses negócios aqui, ó, tá vendo? Esses negócios vermelhos. Se vocês observarem, a zebra, ela faz literalmente o traçado que eu expliquei pra vocês, ó. Você vai pela esquerda, aí pega pela direita, você vai por aqui e depois pega por aqui, ó. Eu ainda tô me reacostumando com esse carro. Então, em tese é isso, gente. Se vocês quiserem correr, forem entrar em algum lado de pista, vocês peguem inicialmente o lado ao contrário, tá? Por exemplo,
Aqui eu vou entrar na esquerda, tá vendo? Eu vou pro lado direito. Ai, que droga. O ruim é que esse carro aqui que eu tô eu não tô acostumado com ele, mas enfim. Você vai pegando por aqui, ó. Tá vendo? A zebra. Como eu falei, se você se perder, vai se guiando por essa zebra que fica na pista. Tá vendo? Ela é um ótimo guia. Vamos correr outra corrida aqui, porque essa já acabou. Tá, ganhei aqui em primeiro lugar, né? Mas beleza, vamos ver outra pista aqui legal pra gente correr. Vamos aqui na Laguna Seca, então. Então vamos lá. Primeiro erro que eu falei que muitos novatos cometem é ficar no meio da pista sempre, né? O que é algo muito errado nas corridas, seja lá de qual simulador for. Normalmente você tem que pegar o lado das pistas, por exemplo, ó, tá vendo? Eu peguei aqui a esquerda e tô indo pra... Ou peguei a direita e tô indo pra esquerda, ó. Aqui eu vou pegar a esquerda, tá vendo? Ó, tem zebra aqui do lado da esquerda, ó, indo pra direita agora, tá vendo? É claro que esse desgramado ali me atrapalhou. Mas a ideia é essa, ó. Você fica do lado esquerdo da pista pra entrar do lado direito, ó. Como eu falei, qualquer coisa vão se guiando por essas zebras que ficam na pista, ó, tá vendo? Vocês vão se guiando por essa zebra. Por isso que eu mandei vocês botarem essa visão de capô, para vocês enxergarem melhor as zebras que ficam na pista. E aí você vai treinando esse traçado, né? Ó, tá vendo? A zebra tá do lado direito, vou pro lado direito, ó. A zebra foi agora pro lado esquerdo, vou pro lado esquerdo, ó. A zebra vai seguindo essa zebra. É claro que também vai ultrapassando os outros corredores, né? Ó, a zebra ficou do lado esquerdo, agora tá do lado direito a zebra. Eu vou frear aqui, ó. E vou pegar... Opa, a zebra ficou muito ali no cantinho, não deu pra eu ir. Ó, tá vendo? Eu tô indo pela zebra, a zebra da corrida. Ó, freou. Tá vendo? A zebra ficou mais ali. E, tipo, ela ajuda demais, velho. Essa simples coisa de você, pelo menos, ir se baseando pela zebra, ó, tá vendo? Eu nem tô olhando os outros corredores nem nada. Ó, a zebra agora tá aqui, ó, pro lado direito, pra pegar pro lado esquerdo, ó. Tá vendo? E eu já tô em terceiro lugar. Deixa eu ultrapassar esse cara aqui pra ficar logo em primeiro. Então, é isso. Porque olha só a maneira errada que você vai fazer. Por exemplo, você quer entrar na esquerda. Você não fica do lado esquerdo como eu tô fazendo aqui, ó. Tá vendo? Lado esquerdo, ó. Você erra o traçado. Tá vendo? Porque você perde a tração do carro. Mas se você fizer corretamente... por exemplo, pegar aqui o lado esquerdo pra entrar na direita. O lado esquerdo pra entrar na direita. Olha só a diferença, ó. Tá vendo? De novo, ó, lado esquerdo para entrar na direita. Lado esquerdo, zebrinha aqui. Tem outra zebra ali. E vai indo. Então, essa simples coisa de você se guiar pela zebra e tentar aprender o traçado vai lhe ajudar demais nas corridas. Vocês não têm noção. E muita gente não utiliza isso, né? Se você já conhecia isso, tudo bem. Eu tô explicando isso, obviamente, pra quem não conhecia, ó. Tá vendo? Eu tô me guiando só pela zebra aqui, ó. Mas como eu já corro muito jogo de corrida, eu já sei mais ou menos por onde eu devo ir, né? Os cantos que eu devo ir, ó. Pegar aqui pra esquerda, ó. Zebra aqui. Aí tem zebra ali. Tá vendo? Eu só tô indo pela zebra, ó, da pista, ó. Só pela zebra da pista você vai entendendo como funciona, ó. Tá vendo? E aí você consegue extrair o melhor, pelo menos, da pista. Você consegue, em uma curva, ter uma velocidade mais alta do que os seus oponentes e etc. E nessa visão de capô, é claro que você tem que manjar a hora de frear também, você vai treinando. Por isso que eu mandei vocês pegarem essa visão de capô, né? Essa visão aqui que eu acho bem da hora para você treinar. É claro que depois que você ficar bem treinado, você muda para outros tipos de visões de preferência, né? Então, deixa eu ir avançando aqui pra gente ir uma outra corrida. A gente acabou conseguindo aqui fazer até 25% aqui no estilo de rua, ganhamos mais gold, né? Perfeito. Vamos aqui uma outra corrida. O REC não tem como ir uma outra corrida. Vamos aqui o autocross então, só pra gente ir treinando, né? E isso, se você fizer corretamente, dá uma diferença gigantesca. Eu não sei se eu vou achar algum vídeo, provavelmente não, mas eu vi vários vídeos a respeito sobre isso e há uma diferença gigantesca de tempo também, né? O cara que faz errado e o cara que segue o traçado e a zebra, ele consegue ganhar sempre. Eu vou deixar aqui tudo desativado como sempre. Eu tô jogando pelo meu controle do iPega, então sempre joguem nessa tipo de câmera aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem zebra aqui na direita, ó. Já tô me guiando pela zebra. Zebra na esquerda já tá ali, já tô pegando pela zebra. Zebra na esquerda. Opa, agora a direita. Tá vendo, ó? E assim vai.
Então existe em todas as pistas, sem exceção, existe um traçado para você seguir. Tá vendo? Ó, direita, apesar que eu errei. Como eu falei, em teoria você fazer isso é fácil, mas na prática você conseguir acertar tudo é difícil. Tá vendo? Opa, errei tudo aqui. Pegar pela direita e a gente conseguiu ficar em primeiro lugar ainda. Tá vendo? Em teoria, você seguir a zebra, você tentar fazer todas essas coisas, é fácil, mas na prática fazer em si é difícil. Exige treinamento, né? Você realmente treinar. Eu garanto a vocês que se vocês utilizarem esses recursos que eu estou usando para vocês, vai ajudar demais. Beleza, liberamos aqui novas corridas. Vamos correr ali outro circuito, né? Porque eu quero explicar uma outra coisa para vocês também. Vamos aqui o circuito de Nürburgring. Vamos lá. Por último, mas não menos importante, é que se você for jogar qualquer jogo de corrida, ele vai ter, principalmente em simulador, ele vai ter a opção normalmente de você utilizar assistências e não utilizar assistência. E se você quiser ter o melhor desempenho de corrida, né, pelo menos do seu carro, desativem as assistências. Por exemplo, você pode ver aqui que eu jogo sem nenhum tipo de assistência. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal explicando a diferença de pessoas que correm com as assistências ativadas, ligadas, e com as assistências desativadas. E nesse vídeo, se eu não me engano, o título do vídeo é Por que você não deve utilizar assistência, né? Pesquisem aí no meu canal do Real Racing 3, onde eu mostro a comparação desses dois tipos de corredores, o tempo deles, né? O cara que não utiliza assistência, ele tem um controle maior do carro, da frenagem, e ele consegue assim ter o melhor tempo do carro e ter muita vantagem. Já com as assistências ativadas, elas meio vão tudo automático, elas não vão utilizar a potência total do seu carro, vai frear nas horas erradas e tudo mais, por mais que ela faça tudo certinho. Então isso pode parecer uma coisa besta, mas tentem jogar sem essa assistência, né? Ah, William, mas eu sou muito ruim. Faça então como eu fiz, né? No início da série, eu até tinha falado isso, né? Quem acompanhou desde o primeiro episódio, que eu falei que eu ia jogar com todas as assistências ativadas inicialmente, e ao decorrer do caminho, eu iria diminuindo as assistências. Por exemplo, se eu estivesse com todas as assistências habilitadas, eu iria começar a desabilitar uma assistência. Depois de muito tempo correndo, iria desabilitar outra assistência. Depois eu iria desabilitar outra, continuava correndo, desabilitava outra, e aí desabilitava outra e outra, até chegar a um ponto que eu não precisava mais de nenhum tipo de assistência. Ou seja, vocês vão degradativamente desabilitando as assistências, né? Mas aí vai de você e tudo mais. É óbvio que depois que você se acostumar a jogar com esse tipo de câmera, né, de capô, seguir o traçado, ou melhor, seguir a zebra, ó, se você tá perdido, olha aí no mapa, ó, tá vendo? Fica olhando no mapa. Ó, é pra entrar pra direita. Então já pego aqui a esquerda, ó. Tá vendo? Tô pegando aqui a esquerda pra entrar à direita. Apesar que eu errei o ponto de frenagem. Ó, tá vendo? Mas olha só, eu tô em terceiro lugar. Ou senão você vai se guiando pela zebra, ó. A zebra tá aqui, ó. Do meu lado esquerdo, foi pro lado direito. A zebra tá do lado direito ainda, ó. Aí depois aqui é que ela pega pro lado esquerdo, ó. Tá vendo? Opa, depois do lado direito. Aí freia. Ó, a zebra já passou pro lado esquerdo. Aí eu vou seguindo a zebra. Tá vendo? Você nem precisa se preocupar tanto com a pista. Você vai seguindo a zebra. Ó, freio aqui. Opa, ó, zebra direita. Opa, zebra direita ainda. A zebra já foi pra esquerda. Já vou pra esquerda. Beleza. A zebra já vai pra direita, ó. Aqui, ó. E aí vocês vão pegando, ó. Tá vendo? Como eu já sou acostumado e eu já manjo, entre aspas, cara, eu amo jogo de corrida, né? Por isso que eu entendo muito. Então, eu já posso jogar com qualquer tipo de câmera, podemos dizer assim, que eu já vou me acostumar. Ó a zebra aqui, ó, tá vendo? A zebra aqui, é porque eu fui demais agora. Eu tô fazendo isso de propósito pra vocês entenderem, né? Mas é aquela coisa, em teoria você consegue entender o funcionamento do traçado, ó. Pega a zebra aqui, ó, pra esquerda, depois direita, depois esquerda de novo, ó, tá vendo? Vou ficar aqui na esquerda, freio, beleza? E pego pra direita, ó. Tá vendo? A zebra aqui, ó. A zebra na direita e depois pega pra cá. Então meio que de tanto quanto mais você for correndo e tentando seguir esses passos, esses segmentos que eu tô explicando pra vocês, mais você vai ficando melhor, né? Mais você vai se acostumando com o carro que você estiver, porque cada carro
há uma dirigibilidade diferente, né? Uma jogabilidade, uma frenagem diferente. Por isso que você tem que ir se acostumando com um carro mais devagar, né? Para depois você ir gradativamente evoluindo nos carros e etc. Tá vendo? Ó, aqui, ó, seguindo a zebra, seguindo a zebra. Só seguindo a zebra, ó, tá vendo? Depois, eu particularmente, de tanto correr aprendendo assim, eu meio que já faço automático, sabe? Eu não fico tão fissurado em seguir a zebra e etc. Você vai entendendo ou você vai pegando instintivamente várias outras coisas durante a corrida, os melhores pontos de frenagem e etc, e etc, tá vendo? Então aqui já tô seguindo de boa, conseguindo correr bem tranquilo, olha só. Então quanto mais milimetricamente você for fazendo, pegando o melhor traçado, pegando o melhor jeito, ó, aqui é pra esquerda, vou ficar na direita, freio, tá vendo? Ó, e pego pra esquerda aqui, ó, apesar que eu errei. Errei um pouquinho, se eu for seguir certinho eu errei, tá vendo? Até eu que sou eu, erro. Até eu que sou eu, como se eu fosse o cara mais profissional dos gamers, né? Mas enfim, errar é humano. Mas cara, eu tenho certeza que essas dicas, essas coisas que eu utilizei até no próprio Real Racing 3 vai lhe ajudar demais. Pelo menos você vai ter um desempenho melhor durante o processo da corrida, beleza? E aí a gente ganhou aqui mais... Foi bom ter explicado, que aí a gente foi correndo algumas corridinhas aqui no Pro / Amador, muito da hora. Olha só, a gente conseguiu aqui no estilo de rua já ficar 29%. Só nessa brincadeirinha que a gente fez, já consegui 29%. Tem muita coisa para fazer. Quem sabe eu vou focar um pouco mais aqui na categoria Amador, né, galera? Bom, galera, voltei aqui no meu Paint, fiz um circuito aqui de rua, como vocês podem ver, beleza? Maravilhoso. Como a gente sabe, uma pista não é só feita de esquerdas e direitas, tem várias diagonais e posições e coisas diferentes. A maneira errada de se correr, como eu falei para vocês, nunca vão pelo meio da pista, porque vocês vão perder bastante potência e velocidade do carro. Só em você ver visualmente assim, você vê que não é o melhor jeito ou o melhor traçado para se correr assim, tá vendo? Tentem saber utilizar as laterais das pistas, né? Como eu falei para vocês, normalmente, por exemplo, se a gente começa daqui, a gente pega pela esquerda, ó, tá vendo? E aí parte para cá e depois, ó, parte para cá, tá vendo? E aí pode ser feito uma coisinha assim, ó, partir mais ou menos assim, ó, sei lá. Esse é só um exemplo, tá, gente? Do que você pode estar fazendo, ó, vindo para cá, depois parte para cá, e aí faz assim, e depois continua aqui, ó, vem para cá, parte assim. É mais ou menos assim um traçado, ó, tá vendo? Você vai seguindo pela zebra, como eu falei para vocês. Olha a diferença de uma pessoa que vai correr normal pelo meio, tá vendo? Ela faz muito mais curva, muitas coisas mais ajeitada. Já você seguindo o traçado, você observa que você vai fazendo muito mais reta em certo ponto das pistas, tá vendo? Principalmente aqui, ó. Olha aqui o tanto de reta que você pega. Nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto, nesse ponto. Ó, outro ponto aqui interessante, ó, tá vendo? Aqui também, ó, você vai pegando mais uma reta, nesse ponto é mais reto, tá vendo? Diferente se você for seguindo o traçado errado. Então a ideia é mais ou menos essa, que vocês aprendam a utilizar o traçado. Aprender assim é um pouco mais complicado, por isso que eu falei que se você não entende muito isso, vai seguindo pela zebra, vai entendendo um pouco mais. Existem vários vídeos no YouTube que explicam um pouco mais a respeito do traçado, acho bem interessante vocês verem. Me desculpe se eu expliquei mal, tá, gente? Dei o meu melhor e, como eu disse, a minha intenção é sempre tentar querer ajudar vocês de alguma maneira. Bom, gente, mas é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje, bem diferente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos, beleza? Então é nóis, grande abraço, um beijo na bunda, juízo na vida e até o próximo vídeo.